Se eu não tenho ferro no organismo, eu não tenho hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina, eu não tenho hemácia. Portanto, eu não tenho transporte de oxigênio. Minhas células vão ficar sem oxigênio. Então, elas não vão conseguir quebrar as moléculas de glicose. Lembre-se, a glicose é carboidrato que nos dá energia. Portanto, se eu não consigo quebrar a glicose, eu não vou ter força. Portanto, quando tem carência de ferro no organismo, que doença eu vou ter? Quando eu fico fraquinho, como chama a doença? Anemia. Beleza? Não tenho ferro, não tenho hemoglobina. Se não tem hemoglobina, não tem hemácia, não tem, portanto, transporte de oxigênio. As minhas células podem ter quanto quiser de carboidrato, que esse carboidrato não vai ser quebrado. Portanto, não vou ter energia. Não tenho energia, estou com anemia. Tudo bem? Onde que eu vou encontrar ferro? Onde que eu vou encontrar ferro? O ferro, ele tem uma característica interessante, que ele dá a cor avermelhada às substâncias. Pense em alimento vermelho, vai ter ferro. Pense em alimento amargo, vai ter ferro. Tá? Feijão tem ferro. Alimentos como cenoura, alimentos como tomate, alimentos como carne, porque na carne tem células sanguíneas e, portanto, vai ter muito ferro. Fígado de boi, bem vermelhão, tem muito ferro, tá? E assim por diante. Beterraba, vermelhinha, vermelhaça, tem muito ferro. Bem? Sempre pense, ferro, coisa como a hemoglobina, vermelho, alimentos de cor vermelha. Não, a salsicha tem... Não, salsicha é corante vermelho. Não, mas alimentos que naturalmente são vermelhos, eles têm muito ferro. Tudo bem? Beleza? Só para a gente lembrar, tem muito ferro. Ferro, não tem ferro, eu vou ter anemia. Beleza? Preciso consumir ferro? Então, preciso. Se você está com carência de ferro, você vai no médico, o médico vai passar para você o quê? Sulfato ferroso. 2, 3 gotinhas no suco de laranja, 2, 3 gotinhas na sua bebida para fazer o quê? Para repor esse ferro que você precisa diariamente. Tá? Tudo bem? Olha só. Vamos lá? Ferro. O ferro, além do ferro, a gente tem lá o iodo. Iodo. O iodo, um sal mineral muito importante. Por quê? O iodo, ele é um componente muito importante dos hormônios. Dos hormônios tiroidianos, ou seja, a tiroide, aquela glândula que nós temos aqui no pescoço, perto do pomo de Adão, essa glândula chamada tiroide vai precisar do iodo para produzir o quê? Os seus hormônios. E os hormônios da tiroide são extremamente importantes. Muito importantes. Por quê? Eles atuam na manutenção do funcionamento do metabolismo celular, do metabolismo do nosso corpo. Tá? Então, eles são muito importantes. Se eu não tenho iodo, eu vou ter doenças ligadas ao hipotiroidismo. Hipo, hipo, pouco, né? Então, hipotiroidismo. A tiroide trabalha pouco. Ok? Então, isso é muito, 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 muito importante. Ok? Isso é muito, muito, muito importante. A gente saber do iodo. Tudo bem? A gente tem mais sais lá. Por exemplo, o sódio. Sódio. O sódio. O sódio é importante no nosso controle osmótico. No nosso controle osmótico. O que é o controle osmótico? O controle de entrada e saída de água no corpo. Além disso, ele é importante
para a transmissão de impulso elétrico. Nas células. Tá? É importantíssimo para a geração de impulso elétrico nas células. Tá? O sódio. Elemento muito importante. Nós, diariamente, nós consumimos 2 gramas, mais ou menos, de sódio todos os dias, tá? Só que se eu utilizar muito sódio, o que vai acontecer com o meu controle osmótico? Vai ter mais entrada de água. Se entrar mais água no meu corpo, como que vai ficar minha pressão do sangue? Alta. Então, excesso de sódio causa o quê? Aumento da pressão sanguínea. Comer alimentos industrializados, os alimentos industrializados, para que eles se mantenham bons, para que eles se mantenham com qualidade de consumo, se coloca conservante. E um dos conservantes mais antigos que existe, e talvez o primeiro da história da humanidade, é quem? Sódio. O cloreto de sódio, o sal de cozinha. Quanto mais sódio, mais sal eu tiver ali, mais tempo esse alimento dura. Mais tempo esse alimento dura. Tá? Então, alimentos industrializados, para se manterem em qualidade, coloca-se muito sódio nele. E isso a gente precisa controlar. Por quê? É importante? É lógico que é. Só que, se tiver em excesso, a pressão do meu sangue vai aumentar, porque vai entrar muita água. Tudo bem? Olha só. O cálcio que a gente colocou aqui, né? O cálcio vai estar presente aonde mesmo? No carbonato de cálcio, fazendo os nossos ossos. Mas o cálcio também é importante, gente, para a contração muscular. Por que o nosso osso precisa fazer esse armazenamento? Porque os nossos músculos só relaxam porque tem cálcio para promover o relaxamento muscular. Então, o cálcio promove o relaxamento muscular. Então, toda vez que eu estou me movimentando, eu estou consumindo cálcio. E esse cálcio está vindo da onde? Dos ossos. Bem? E o cálcio repõe os ossos. O cálcio é reposto nos ossos através do cálcio que nós nos alimentamos. Ok? Então, cálcio é importante, ferro é importante, iodo é importante, sódio é importante, potássio é importante, magnésio é importante. Então, nós temos vários elementos que são importantíssimos aqui, quando a gente fala de sais minerais. Tudo bem? Beleza? Vamos passar para o próximo? Vitaminas. Vamos lá para as vitaminas. As vitaminas, a gente chama elas de coenzimas. O que é uma vitamina? É uma substância que vai ter uma função no nosso organismo. Ajudar outras substâncias químicas no funcionamento adequado do nosso corpo. Tá? As vitaminas, elas podem ser divididas em 2 grupos. Dois grupos de vitaminas que a gente tem. As vitaminas que são chamadas de hidrossolúveis e as vitaminas chamadas de lipossolúveis. Então, eu tenho as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Lipossolúveis e hidrossolúveis. Tá? As vitaminas chamadas de hidrossolúveis são vitamina do complexo B, vitaminas do complexo B, vitamina C, tá? E vitamina C. As vitaminas lipossolúveis são quem? As vitaminas A, D, E, K, são vitaminas lipossolúveis. O que significa ser hidrossolúvel? Hidrossolúvel
é aquilo que se desmancha no quê? Na água. Lipossolúveis são aquelas que se desmancham em gordura. Olha a gordura voltando aí. Para que o meu corpo, absorva vitamina A, D, E e K, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter o quê? Gordura. Eu preciso ter uma alimentação com gordura para que essas vitaminas sejam absorvidas. Já as vitaminas biosolúveis, elas são absorvidas com quem? Com a água. Ela se desmancha na água e é absorvida juntamente com a água. Tudo bem? Eu tenho as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas estão relacionadas ao consumo, à quebra, à utilização de carboidratos. Então, elas estão relacionadas a fontes energéticas. Tá? A vitamina C é uma vitamina que a gente chama de antiscorbútica. O ácido acético, antiscorbútica, o ácido cítrico, tá? Vitamina C, eu tenho o quê? Ó, é anti-escorbuto. Ah, Fabiano, mas eu já ouvi falar de escorbuto. Escorbuto é aquela doença que provoca sangramento nas extremidades, ou melhor dizendo, nos orifícios do corpo? É verdade. Se você não utilizar, se você não tiver consumo de vitamina C, os seus orifícios começam a sangrar. Sua gengiva incha, seus dentes começam a cair, porque a gengiva vai começar a sangrar também. Seu nariz, campo dos olhos, uretra, ânus, tudo começa a sangrar. Esta vitamina impede o escorbuto, esta doença grave. Esta doença, ela é chamada de mal do marinheiro. Por quê? Porque durante as grandes navegações, os marinheiros acabavam adquirindo escorbuto. Por quê? Ficavam muito tempo no mar sem comer o quê? O que você vai estar lá no mar? O que você vai comer? Peixe, pão mofado, pão duro, até carne. Mas você não vai comer o quê? Fruta, porque fruta estraga muito. Correto? Não tinha geladeira naquela época das navegações, das grandes navegações. Então, você não tinha acesso a frutas. E agora eu pergunto para vocês, onde eu tenho vitamina C, gente? Onde eu tenho vitamina C? Em fruta. Toda e qualquer fruta é rica em vitamina C. Só que tem algumas frutas que são exageradamente ricas. Tá? Laranja tem muita vitamina C. Vocês sabiam que a vitamina C é a vitamina que nós precisamos em maior quantidade na nossa vida diária? A vitamina C, nós precisamos diariamente de 0,07 microgramas de vitamina C diárias. Isso equivale a 1/4 de laranja. Se todo dia você comer 1/4 de laranja, você adquire vitamina C. Professor, mas eu não como fruta nenhuma. Então começa a comer. Ah, mas eu nunca tive escorbuto. Sabe por quê? Porque os nossos alimentos, desde os anos 80, principalmente alimentos destinados às crianças, eles têm que ser vitaminados. Pode pegar lá a Traquinas, a bolacha qualquer que você tem lá, e olhar no rótulo. Você vai ver que tem vitaminas, e entre essas vitaminas, a vitamina C. Tá? Entre elas, a vitamina C. Bem? Alguns alimentos de maior ou menor. Mas na natureza, a gente vai conseguir vitamina C fazendo o quê mesmo? Comendo fruta. Comer fruta é muito importante. Comer fruta é essencial. Ok? Comer fruta é essencial. Beleza? Olha só. Fruta. Vitaminas lipossolúveis. Nós vamos ter a vitamina A.
carência de vitamina A. Carência de vitamina A causa o quê? Cegueira noturna. Ai, Fabiano, pelo amor de Deus, se eu não comer vitamina A, alimentos ricos em vitamina A, quer dizer que eu vou ficar cego durante a noite? Não. 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 Tá? Você não vai ficar cego durante a noite. Ok? Você não vai ficar cego durante a noite. O que significa cegueira noturna? A cegueira noturna é a incapacidade que você tem de perceber a distância de um objeto. Você não consegue perceber o quanto longe aquele objeto está. Ah, mas durante a noite? Não, na penumbra. Quando está escurecendo, você começa a ter dificuldade de percepção de distância. Isso é chamado de cegueira noturna. Tá? É a incapacidade de perceber de forma adequada essa distância. Ok? E isso é por carência de retinol, tá? Ácido retinóico, que é a vitamina A. Tá? Vitamina D. Vitamina D. A. Vitamina A, onde que a gente tem? Basicamente, todos os alimentos que levam leite. Tudo bem? Leite tem muita vitamina A. Tudo bem? Olha só. E todos aqueles alimentos para criança. Porque, por lei, eles têm que ser o quê? Vitaminados. Aqueles alimentos industrializados voltados para criança precisam ser vitaminados. Tá? Olha só que coisa legal. Vitamina D. Que a gente chama de calciferol. O calciferol. Vitamina D. O calciferol é uma vitamina interessantíssima. Por quê? A gente não come a vitamina D. A gente se alimenta com precursores de vitamina D. Lá na nossa microbiota, vocês sabem o que é microbiota? São os micro-organismos que vivem no nosso intestino. Esta microbiota, pessoalzinho, esta microbiota recebe os nutrientes, os precursores de vitamina D e transformam em vitamina D. Só que para ativar a vitamina D, a gente precisa tomar o quê? Sol. Diariamente, a gente precisa receber luz solar pelo menos 2 horas por dia. Para quê? Para que a vitamina D seja transformada. Aí, essa vitamina D, ao ser transformada em vitamina, esse precursor, ao ser transformado em vitamina, ele fica circulante no sangue. Só que aí eu pergunto para vocês, vitamina D circula junto com quem? Gordura. Os nossos hormônios, tá? Porque os nossos hormônios sexuais, como eu falei lá, eles são o quê? São gorduras complexas. Eles vão circular pelo nosso corpo carregando a vitamina D e promovendo a calcificação, ou seja, a colocação de cálcio aonde? Nos nossos ossos. Promove a calcificação. Ok? Vai promover calcificação. Se na infância, vocês já ouviram falar, ó, que toda criança de colo, ela precisa ficar pelo menos 2 horas tomando banho de sol? Toda escolinha que trabalha com criança tem que ter um solário. Por quê? Porque todo dia uma criança em fase crescente precisa tomar o quê? 2 horas de sol. Para ativar a vitamina D e o cálcio ser fixado nos ossos. Se eu não tivesse vitamina D, se faltasse vitamina D no meu corpo, eu poderia comer quanto cálcio, quanto alimento rico em cálcio, quanto alimento rico nesse sal mineral eu quiser, porque ele não vai ser fixado. Ele não seria fixado no meu corpo. Ele não seria colocado nos ossos. Então, os meus ossos iam só enfraquecer. E com isso, ia ocorrer uma doença que a gente chama de raquitismo. O que é ser raquítico? É ter os ossos fracos. O raquitismo é uma anomalia causada pela ausência de vitamina
D. Se eu não tenho vitamina D disponível para calcificar os meus ossos, eu tenho uma doença chamada de raquitismo. Tudo bem? Onde que eu vou encontrar vitamina D, gente? Onde que eu vou encontrar precursor de vitamina D?